solicitou ao Corpo de Bombeiros Militar de Sergipe que fizesse um levantamento a respeito de todos os terminais de integração de Aracaju com relação à legislação de combate a incêndio e pânico, que isso é importantíssimo para os usuários, para os frequentadores e para os trabalhadores. Então, 2 desses terminais eles já estão judicializados, que é o Leonel Brizola e o Terminal Dia. Então, ainda faltam 3 terminais e, lamentavelmente, a situação ela permanece, segundo informações do Corpo de Bombeiros, ainda terminais sem projeto de combate a incêndio e pânico aprovado, sem atestado de regularidade e, consequentemente, sem execução dos preventivos mínimos, básicos, para combate a incêndio e pânico. Isso também era um questionamento da população, doutora? Na verdade, a população reclama mais do aspecto da estrutura, não é? Porque essa é uma questão que normalmente ela só é vista quando há necessidade. Daí porque o olhar do Ministério Público ele tem que ser um pouco mais incisivo, ele tem que olhar na frente, junto com o Corpo de Bombeiros, nesse sentido de proteger a comunidade. Então, o Ministério Público vem desenvolvendo essa linha de ações, não somente com relação à necessidade de qualificação do transporte público coletivo na cidade de Aracaju, mas, sobretudo, dos terminais, das estruturas dos terminais de integração da cidade. Em relação a essa audiência, o que foi abordado? A SMTT vai realizar, então, todos esses procedimentos? Lamentavelmente, o Ministério Público solicitou um prazo específico da SMTT, pelo menos para que os preventivos mínimos pudessem ser instalados e emitido um atestado de regularidade provisória pelo Corpo de Bombeiros Militar até a aprovação de projeto, mas não houve possibilidade de composição, então não resta alternativa, o Ministério Público recorrerá mais uma vez ao Poder Judiciário, que sempre tem sido muito sensível a essas questões de segurança da população. Obrigada, doutora Elza. A gente conversa agora, então, com o capitão Marcos Lima, ele que é o responsável pelo setor de fiscalização e vistoria do Corpo de Bombeiros. O que foi apresentado, o que foi encontrado, né, nessa fiscalização? Durante a vistoria que foi realizada pela corporação, nós verificamos que a ausência de alguns preventivos de combate a incêndio básicos, como, por exemplo, extintor de incêndio, sistema de eliminação de emergência, sinalização de abandono, bem como a brigada de incêndio. É importante que a SMTT ela faça a execução dos preventivos de combate a incêndio naqueles terminais que foram apresentados o projeto de combate a incêndio e pânico e aqueles que ainda não têm um projeto de incêndio, que seja feita a elaboração e encaminhada ao nosso corpo técnico. Com certeza, a gente sabe que a gente já está num período junino, o fluxo de passageiros é muito maior, então isso vai garantir de fato a segurança de todos, né? Exatamente, é importante que se faça essa execução, como foi dito, desses preventivos de combate a incêndio e pânico, para poder a população ter a maior segurança possível, com uma situação de um princípio de incêndio, ter os meios para poder ser feita essa execução do projeto e ser apresentada à corporação. Muito obrigada, capitão Marcos. Pois é, a gente segue acompanhando esse caso, né, e trazendo os detalhes aqui para todos vocês, telespectadores da TV Atalaia. Volto com você no estúdio. Já voltamos, Selma. E da maior importância esse tipo de trabalho, de fiscalização, de cobrança também efetiva, nesse sentido. Você imagina faltar extintor de incêndio, faltar elementos básicos por uma prevenção assim imediata, a população correndo riscos, inclusive, assim não pode.